Vamos lá, galera, continuando aqui vegetação do Brasil. A gente já falou de floresta amazônica, vamos continuar aqui, vamos falar da nossa vegetação do cerrado, a savana brasileira. Esse cerrado dentro do Brasil ocupa principalmente a porção centro-oeste do país e dentro do Maranhão a nossa porção centro-sul. Aí você deve estar lembrado da informação lá de floresta amazônica, que é a seguinte: no Brasil, predomina a floresta amazônica e a segunda maior extensão é o cerrado. Quando você fala do Maranhão, o contrário. No Maranhão, predomina o cerrado, tá? Predomina o cerrado. E a segunda extensão é a floresta amazônica. Mas a que melhor caracteriza o nosso estado não é nem floresta amazônica nem cerrado. A que melhor caracteriza o estado do Maranhão é a nossa mata dos cocais, a nossa mata de transição, certo? E as características do cerrado? O cerrado ele é caracterizado por ser uma vegetação heterogênea. Também vai possuir uma grande diversidade de espécies vegetais, mas não são espécies vegetais de grande porte. São espécies vegetais principalmente de médio e pequeno porte. E uma característica marcante dessa vegetação do cerrado são os chamados galhos tortuosos. Não vai esquecer disso. O Enem adora cobrar essa informação quando se fala do cerrado no Brasil. Sendo uma vegetação de médio e pequeno porte, é uma vegetação de fácil acesso. Daí o termo vegetação, olha só, aberta. Uma vegetação aberta, médio e pequeno porte, fácil acesso, vegetação aberta. Como nós temos dentro do ambiente do cerrado um clima tropical continental, 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem, esse período de estiagem começando a partir do meio do ano, começando a partir do dia 21/6. Você vai ter um período então em que as folhas elas vão cair. Portanto, folhas caducas, decíduas ou caducifólias. Dentro desse ambiente, 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem, nós chamamos de tropófilo. Não esquece esses termos. A floresta amazônica é ambiente ombrófilo, umidade acima da média. O cerrado é ambiente tropófilo, alternadamente úmido e seco. E como o mestre Saulo gosta de trabalhar, tudo está interligado. Então você tem uma dinâmica muito grande, mesmo dentro da geografia física, que às vezes parece ser um pouco mais decoreba, né? Para alguns muito conceitual, a gente tem que entender que existe uma dinâmica dentro dessa geografia física acontecendo de maneira intensa. Quando você vem para a área do cerrado, por exemplo, você tem que relacionar a presença da vegetação, a hidrografia desse ambiente e a interferência do homem através do desmatamento. Como é que a gente faz essa relação aqui? Quando você tem a vegetação e acontece o período chuvoso, essa vegetação ela vai auxiliar no processo de infiltração dessa água. A água infiltra no solo, formando os lençóis freáticos, formando os aquíferos, que mais tarde vão dar origem à nascente dos rios. Quando você tem um intenso desmatamento dentro do ambiente, retirada dessa cobertura vegetal, o processo de infiltração vai diminuir. E o processo de infiltração diminuindo acaba prejudicando a hidrografia. Dentro do ambiente do cerrado, que você tem um intenso desmatamento nos últimos anos, provocado principalmente pelo avanço da cultura da soja, o avanço da sojicultura, você diminui a cobertura vegetal, você diminui o processo de infiltração e você acaba tendo um prejuízo à hidrografia. Você pode ter uma diminuição da nascente dos rios por conta desse processo. No Maranhão, para você ter uma ideia, a nascente do principal rio que abastece a nossa cidade, São Luís de Água, através do sistema Italuís, a sua nascente fica dentro do ambiente do cerrado. É o rio Itapecuru. E esse rio Itapecuru ele está intensamente assoreado. Ou como a prova da UEMA já cobrou, o rio está agonizando. O que o governo do estado fez? Ele criou o Parque do Mirador, um parque de proteção permanente dentro do ambiente do cerrado para poder proteger a nascente do rio Itapecuru e assim impedir o seu desaparecimento, certo? Saindo da área do cerrado, nós chegamos na Caatinga. A Caatinga existe dentro do sertão nordestino. Sertão nordestino que é uma das sub-regiões da nossa região nordeste, ó. Do litoral para o interior, zona da mata, agreste, sertão e meio norte.
a vegetação da caatinga dentro do sertão nordestino. E quais são as características dessa caatinga dentro do sertão nordestino? Ela é uma vegetação heterogênea, grande diversidade de espécies vegetais, mas espécies vegetais de médio e pequeno porte, marcado aí pela presença dos cactos, as chamadas cactáceas, onde as suas folhas vão ser substituídas por espinhos para poder aí se adaptar a um longo período sem chuva, dentro de um ambiente xerófilo, de um ambiente o quê? Seco, de um ambiente de clima semiárido. É uma vegetação de médio e pequeno porte, então de fácil acesso, portanto uma vegetação aberta e com folhas que vão cair durante esse período de estiagem, então folhas caducas. Mas olha só, se engana quem acha que a caatinga é somente seca. Dentro desse ambiente da caatinga existem os chamados brejos, áreas verdes que aparecem durante o período de quê? De chuva, e faz despertar dentro da caatinga uma vegetação linda, uma vegetação exuberante, que mestre Elza vai colocar uma imagem bem aqui, ó, dessa caatinga na estiagem, e olha só essa caatinga aqui no período chuvoso. Para você ver, dentro do ambiente da caatinga, com a presença de água, a vegetação floresce de maneira maravilhosa, tá bom? Dentro dessa área da caatinga, você tem um processo de desertificação. Isso a prova da UEMA já cobrou. O que é esse processo de desertificação? É quando um determinado ambiente ele vai perdendo fertilidade devido à intervenção do homem. E essa intervenção do homem dentro do ambiente da caatinga acaba acontecendo por práticas extensivas, tanto de agricultura quanto de pecuária. Na agricultura, a chamada roça, o roçado, onde você vai ateando fogo, tocando fogo no terreno para poder limpar esse terreno, para prepará-lo para o plantio. É a agricultura nômade ou a agricultura itinerante. Isso vai fazendo com que o solo ele fique infértil dentro de um ambiente semiárido com um intenso intemperismo físico. Quando a UEMA cobrou, ela traçou a comparação entre desertificação no sertão nordestino e arenização no sul do Brasil. Lembra da dica, os dois processos são processos antrópicos. A diferença estaria em relação a um ambiente onde esses processos ocorrem. A desertificação, sertão nordestino, clima semiárido, intemperismo físico, dentro da vegetação da caatinga. Já a arenização, no sul do Brasil, dentro da vegetação de campos, onde você vai ter um grande intemperismo químico. Ok? Aguardo vocês nas próximas aulas para a gente continuar trabalhando vegetação do Brasil, começando na próxima aula pela Mata Atlântica, tá bom? Beijo grande, até a próxima!